Oi amigos, I'm Kevin Alaka, YouTube's head of culture and trends. Welcome to our new report on the cultural shifts and trending phenomena we're seeing around the world and in Brazil. As we move through, you'll be noticing some options that will appear. Simply select these to save content to your very own curated playlist, which you can explore and share at the end of the show. I'm going to turn it over to our culture and trends expert in Brazil. Obrigado. Oi gente, tudo bom? Eu sou Bruno Teloli, gerente de cultura e tendências do YouTube aqui no Brasil. E como vocês podem ver, eu tô aqui de casa. No último ano, nossas vidas e conexões sofreram algumas mudanças. Tivemos que aprender novas habilidades, acompanhamos amigos e parentes de forma remota em momentos importantes e até descobrimos novos hobbies. E hoje a gente vai fazer meu primeiro instrumento musical, vou customizar minha guitarra. Os brasileiros procuraram maneiras de se conectarem e aos poucos as interações ocorreram digitalmente, quebrando diversas barreiras e abrindo caminho para novas experiências através do conteúdo dentro do YouTube. Procuramos por coisas que somos apaixonados e que geram conversas com os amigos e nas redes sociais, como por exemplo, eventos esportivos, tanto os profissionais quanto amadores. Raspando, ótima oportunidade colorada, Bolívia! Campeonatos de esportes, programas que falam sobre o seu reality show favorito. O patrão hoje nos deu uma moral. Deu, filho. Mas uma moral. E claro, apresentações ao vivo de grandes artistas do mundo todo. Eu nunca tive lei e nem horário pra sair nem pra voltar. Se lembra que Os fãs também mostraram mais uma vez o poder. Maravilhoso! Os fãs de Pokémon, por exemplo, que compartilham diversos conteúdos sobre cards colecionáveis, ou a galera vibrando com a última temporada do anime Attack on Titan. Meu Deus do céu! Cara, mano, tô todo arrepiado. Outro grande exemplo são os fãs da banda coreana BTS. O grupo lançou uma espécie de ASMR com uma manteiga na frigideira, e esse conteúdo reuniu fãs do mundo inteiro e gerou diversas conversas dentro do conteúdo. Bem longe daqui, o pouso em Marte atraiu também espectadores do mundo inteiro. E aqui no Brasil tivemos a oportunidade de compartilhar esse momento com a cobertura feita por canais brasileiros. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Confirmado, pessoal. Conseguiu fazer o pouso. Sabemos que as lives no Brasil viraram um fenômeno para a gente curtir virtualmente, mas algumas delas também serviram para a gente relaxar nesse momento tão difícil que vivemos. E eu tô falando do hip hop lo-fi. O conteúdo virou um parceiro de estudo e trabalho de pessoas do mundo todo. O gênero musical tem uma comunidade enorme e cada vez mais os usuários se identificam com a famosa menina do lo-fi, tanto que até criaram versões locais dela. A experiência imersiva também conectou os usuários, já que muitas vezes o espectador assume o papel de protagonista. Ela está presente na comunidade de gaming, com versões, por exemplo, de Among Us, memes do fenômeno Friday Night Funkin' e, por exemplo, The Sims. Vocês já viram uma série feita 100% usando o jogo? Ei, Honey, aquele ali não é o Alfredo Ricardo? Ela é aqui do Brasil e é famosa no mundo inteiro. Indo para a vida real, os motovlogs ganham cada vez mais criadores, não só aqui no Brasil, mas também no resto da América Latina. O Lucas Motovlog é um bom exemplo. Com milhões de views aqui no Brasil, ele compartilha suas aventuras e viagens em cima da sua moto e registra tudinho. Além de passeios de moto, cada vez mais canais brasileiros estão compartilhando conteúdos feitos por drones. É o caso do Vanderlei, que faz essas imagens incríveis pelo Brasil. A informalidade também é uma tendência em crescimento dentro do YouTube. Ela faz com que os conteúdos fiquem mais autênticos, naturais e trazem até uma proximidade entre o usuário, o criador e a audiência. Diversos canais cresceram nos últimos meses fazendo esse tipo de conteúdo. E é, por exemplo, o Flow Podcast, que diariamente recebe grandes nomes para bater um papo de maneira informal e interagir com seus usuários. Alimentação, evitar muita gordura, um tempo. Gordura fode. E comer à noite que é o grande lance. É isso. E olha, eles são apenas um dos vários canais que estão criando esse tipo de conversa aqui dentro do YouTube. Além do bate-papo, vimos usuários buscarem e assistirem conteúdos que trazem uma experiência um pouco diferente, como aprender uma receita com sal Sampaio em apenas alguns segundos. Um pouquinho de parmesão ralado,
Pimenta do Reino, mistura bem. Ou um motorista de aplicativo que entrevista ao vivo seus passageiros pelas ruas de São Paulo, ou até um policial que faz react de clipes e músicas de funk e rap nacional. Você nasceu pra isso, o seu estilo é legal. Os canais mostram histórias e diferentes perspectivas de vários assuntos. E nos últimos anos, algumas vozes estão ganhando força aqui dentro do YouTube no Brasil, como criadores da terceira idade e também canais que trazem discussões interessantes sobre assuntos importantes para a nossa sociedade. Eu não falo de conscientização necessariamente das pessoas brancas, eu falo de conscientização das pessoas negras também do Brasil, porque a gente precisa falar sobre isso. Existem diversos motivos pelos quais assistimos vídeos dentro do YouTube. Pode ser para aprender coisas novas ou apenas para a gente se entreter. Mas desde o começo da pandemia, acredito que o YouTube permitiu que a gente se comunicasse melhor, se expressasse de várias maneiras e com diferentes pessoas. Muitos me perguntam, Bruno, qual vai ser a próxima tendência que vai surgir dentro do YouTube? Não sei. Isso a gente vai ter que descobrir junto. Obrigado e se cuidem.